Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta quarta-feira. E nós já vamos iniciar o livro Atos dos Apóstolos. Obviamente, como sempre fazemos, um contexto histórico, né? Na época, né, então, o imperador Augusto, ele elevou o Império Romano ao seu apogeu, estabelecendo fortes pilares administrativos que deram sustentação para que seus melhores sucessores no trono edificassem e expandissem o império, como também para que ele não fosse destruído pelos piores sucessores. Mesmo o monarca, sendo fraco ou tirânico, ou ainda ambos, os benefícios que a civilização romana trouxe aos habitantes do império continuariam. Durante o período compreendido no livro dos Atos, né, esse livro compreende o período de 31 depois de Cristo a 63 depois de Cristo. Estiveram como governante os seguintes imperadores. Então, nesse período de 30 e poucos anos, quais foram os governadores do império? Tivemos Tibério, Calígula, Cláudio e Nero, né? Os que lutaram para beneficiar o vasto território imperial foram Tibério e Cláudio. Em contrapartida, Calígula e Nero apenas contribuíram para a decadência do império. Não obstante as muitas variações ao trono, a expansão do evangelho não foi afetada e as condições permaneceram favoráveis por todo o império. Outro detalhe importante, né, que não podemos deixar de mencionar, né, é que os judeus se dispersaram em várias partes do império, tendo suas crenças fundamentais toleradas pelos romanos ao longo do tempo, o que, em princípio, concedeu vantagem ao avanço do cristianismo, por causa de seu vínculo com o judaísmo. Contudo, com o tempo, o infortúnio alcançou a fé judaica, sendo os judeus expulsos de Roma durante o governo de Cláudio. E nós vamos verificar isso lá no capítulo 18 do livro Atos dos Apóstolos, tá ok? E em seu intenso patriotismo foram levados à rebelião na Palestina e às batalhas abarcadas no período de 66 a 70 depois de Cristo, que culminaram na trágica destruição de Jerusalém. A nova religião, o cristianismo, não era legalmente reconhecida e seus adeptos não tinham proteção da lei. Assim, ficava fácil impor aos cristãos a culpa de dificuldades que surgiam, como quando Roma foi queimada em 64 depois de Cristo, dando início a uma perseguição que serviu de terrível modelo, abrindo caminho para o que se seguiu nos anos posteriores, perseguição total aos cristãos. Todo esse transfundo foi usado por Lucas em sua narrativa da história dos cristãos primitivos na preparação do livro Atos dos Apóstolos. Esse livro foi escrito por Lucas, tá? Quanto ao aspecto cronológico, este livro cobre um período aproximadamente, como vimos, de 31, 32 anos, né? O relato se inicia no final dos 40 dias após a ressurreição do Salvador Jesus Cristo. E a gente confirma isso no capítulo 1, no verso 3. Logo no capítulo 1 nós vamos ter essa informação. E termina com o encarceramento de Paulo em Roma. Quando Paulo foi encarcerado em Roma, aí findou o livro dos Apóstolos, está lá no capítulo 28, nós vamos ver isso mais à frente. Os 32 anos de história podem ser divididos em algumas seções, né? Então, nós temos, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o ministério dos apóstolos em Jerusalém,
aconteceu no ano 31 a 34. Depois o ministério dos apóstolos em outras partes da Palestina e nações circunvizinhas, de 34 a 44 depois de Cristo. A primeira viagem missionária de Paulo, muito importante, ano 45 depois de Cristo, que ela iniciou. O famoso concílio em Jerusalém. Teve um concílio em Jerusalém muito importante e ele aconteceu no ano 49 depois de Cristo, né? Depois tivemos a segunda viagem missionária de Paulo, de 49 a 52 depois de Cristo. A terceira viagem missionária de Paulo, né, de 53 a 57 depois de Cristo. Aí veio o aprisionamento, né? Paulo aprisionado 2 anos em Cesareia, então ele ficou preso por 2 anos, de 50 a 60 depois de Cristo, e o primeiro aprisionamento de Paulo em Roma, no ano 60, tá? Então, é um livro muito interessante, né? Todo livro de Atos deve receber um estudo cuidadoso. Está cheio de instruções precisas, registra experiências na obra evangelística, cujos ensinos necessitamos em nossa obra hoje. Quer dizer, o que está aqui nós precisamos para hoje. Esta é uma história maravilhosa que diz respeito à mais elevada educação que deve ser recebida por todos nós. Amém? A verdade é sempre agressiva, não é um elemento passivo e morto. É uma força de trabalho que opera sobre os corações daqueles que creem. O Senhor nunca honra o frio farisaísmo e descrença. O Senhor não apoia. Se você está descrente, o Senhor não apoia isso. Deus não apoia isso. Temos que crer, buscar o conhecimento, buscar a presença do Espírito Santo e crer diuturnamente. Que todos os nossos irmãos, que possamos ler os primeiros capítulos de Atos e verificar como o Senhor operou e como irá operar quando a fé acolhida nos nossos corações seja abundante. E é isso que nós precisamos, ter a fé de Cristo e a fé em Cristo. Que Deus nos abençoe nesse estudo que nós vamos fazer do Livro dos Apóstolos e que graça e paz lhes sejam multiplicadas.